Olá, seus lindos! Hoje eu vim fazer pra vocês o book haul do mês de outubro. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar é O Segredo do Vaticano, que eu recebi em parceria com a editora Arvem. E esse livro aqui conta a história do assassinato de um padre que acontece dentro de uma das grutas do Vaticano e que acaba deixando toda a polícia italiana muito intrigada. E ao mesmo tempo em que um professor de história descobre um artefato muito curioso em outra parte do mundo, e é um artefato que não deveria estar no lugar onde ele estava. E eu achei bem interessante essa sinopse, é uma coisa meio assim Dan Brown, e eu gosto bastante dos livros do Dan Brown, então eu fiquei bem curiosa e daí eu fui lá e solicitei esse livro. O próximo livro é O Café Forte, da Eliane Quintela. Eu recebi esse livro da editora Dali Piage e ele conta a história do Miguel, que vê sua namorada sendo aterrorizada por um demônio. Só que o Miguel, ele é muito cético, então ele não sabe se aquilo realmente é alguma coisa da cabeça dela, da cabeça dele, ou se é realmente um demônio. E essa história vai falar muito sobre isso, sobre o ceticismo e essas coisas. Eu achei bastante interessante, é uma sinopse, uma premissa que me interessa muito, então eu fiquei bem contente quando a editora me enviou esse livro aqui. Em parceria com a editora Shoba, sim, se fala Shoba, eu descobri isso sem querer. Sempre falei Escoba a minha vida inteira, mas tudo bem. Eu recebi Descomplicando a Maternidade, da Ariane Oliveira e Andréa Charan. Ele é um livro como se fosse mais ou menos um guia, né, para ser mãe. Eu não sou mãe, então eu vou acabar passando esse livro para Juliana, do blog Clube do Livro e Amigos. É um livro bem bonitinho, ele é todo ilustradinho e como se fosse um guia mesmo. Ele é bem bonitinho. Mas enfim, quando a Juliana fizer resenha, eu vou postar provavelmente lá no blog pra vocês. Ainda da editora Shoba, eu recebi Cartas para o Mundo, Término de Relacionamento, do Caio Morelli. Ele é uma coletânea de cartas sobre término de relacionamento. Eu achei bastante interessante, ele também é bem bonito, a diagramação dele é bem bonitinha. Eu achei bem legal, a editora Shoba tá de parabéns com essas diagramações. Vamos ver se eu leio em breve. E o terceiro e último livro que eu recebi da editora Shoba foi Não Quero um Amor Meia Boca, do Ricardo Coiro. Eu já tinha visto alguns textos do Ricardo por aí, e são textos bem interessantes. São crônicas e essas coisas sobre amor, relacionamentos e etc. E a diagramação também tá bem bonita do livro. Tá bem legal. A editora realmente caprichou nessas 3 edições, nesses 3 livros, né? Ficou bem legal. No finalzinho de setembro, eu realizei um evento junto com as meninas do blog Não Leia, Ju Lund e Notas Literárias. Foi bem no finalzinho mesmo, então eu acabei não conseguindo mostrar esses livros no book haul de setembro. Então eu vou mostrar eles aqui. Eu acabei pegando alguns livros que eu acabei ganhando lá no evento. E o primeiro deles é o Zoom Beatles, do Alan Goldshire, acho que é assim que fala. E eu gosto bastante dos Beatles, então isso me chamou a atenção no livro, mas ele é uma recontagem da trajetória da banda, só que como se eles fossem zumbis. Achei interessante, então vamos ver o que eu vou achar dele futuramente. O outro livro que eu acabei ganhando lá no evento foi Moedas para o Barqueiro, Contos sobre a Morte. Ele foi organizado pela Cristiana Gimenez, é uma coletânea, uma antologia de contos sobre a morte envolvendo mitologia grega. E como eu gosto bastante de mitologia, seja ela de qualquer parte, então eu fiquei bem interessada nesse livro aqui. E vamos ver se eu leio logo. O outro livro que eu também ganhei no evento foi Mentes Inquietas, Contos Sobrenaturais de Suspense e de Terror. Como o próprio nome já diz, é uma antologia de contos sobrenaturais, de suspense e terror, que foi organizada pelo Alfer Medeiros, na editora Andróis. Eu também fiquei bem interessada porque eu gosto desse gênero de leitura e eu particularmente gosto de antologias, de livros de contos e crônicas, etc. Então não perdi a oportunidade de ficar com esse livro também, né? E o último livro que eu adquiri lá no evento foi Doce Vampira, da Ju Lund, que também ajudou a organizar o evento. E ele conta a história de uma humana e uma vampira que acabam se apaixonando, e elas têm que enfrentar não apenas o preconceito por serem de raças diferentes, mas também por serem 2 mulheres que se amam. E eu achei isso muito legal, muito interessante. Eu nunca tinha visto nenhum romance LGBT que envolvesse raças diferentes, então isso foi o que me chamou mais atenção aqui nesse livro. Eu fiquei bem contente de conseguir pegar pra mim. O próximo livro que eu vou mostrar é a única troca que eu fiz no Scooby durante o mês de outubro, que foi Proibido, da Tabitha Suzuma.
E ele conta a história de dois irmãos que são adolescentes ainda, mas que têm que cuidar dos irmãos menores. E eles acabam passando por provações muito complicadas, pobreza e essas coisas. Eles acabam assumindo um papel de adulto que ainda não era a hora deles terem que assumir. Eu já ouvi falar maravilhas desse livro, então eu fiquei bem ansiosa, estou bem ansiosa para poder lê-lo logo e ver o que eu vou achar. Agora eu queria mostrar dois livrinhos infantis, que é o Celou e Maia e Poeminhas da Minha Terra. Esses livrinhos chegaram pelo Itaú no projeto social que eles têm, que chama Leia para uma Criança. Ele é muito simples, você vai lá no site, cadastra o seu nome com endereço, com tudo, e aí você dá algumas informações além disso, e você recebe na sua casa os livrinhos do projeto. Geralmente são 2 ou 3, esse ano foram 2, né? Esse agora foram 2. E são bem legais, os livrinhos costumam ser bem legais mesmo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui dentro. Olha que coisa linda. E eles são de graça, né? Você só tem que fazer o cadastro lá mesmo no site. Eu acho que agora o cadastro já fechou, já não dá mais pra se cadastrar, já esgotou. Mas ano que vem eles abrem de novo, é todo ano. Então prestem atenção nas redes sociais do Itaú, que aí vocês vão ficar sabendo quando abrir novamente. Bem no finalzinho do mês de setembro, a Editora Arve fez uma promoção no site deles, cujos livros são R$ 9,90, se eu não me engano. E eu acabei adquirindo 2 livros lá. O primeiro deles é Anseios, do Victor Hugo Félix, que conta a história de um rapazinho adolescente que é bem introvertido, passa o tempo todo dentro de casa, não interage muito, mas que a vida acaba mudando quando ele se apaixona por uma garota do colégio. Só que essa paixão se transforma num ciúme muito doentio que vai acabar gerando situações muito complicadas. Eu achei bem interessante e por isso que eu peguei ele lá pra comprar. E o segundo livro foi Noite Sombria, da Daniele Oliveira, que conta a história da Laura, que acabou de perder o emprego e ficou sem perspectiva de vida, essas coisas, e ela decide que vai extravasar fazendo uma tatuagem e saindo pra curtir a noite com a amiga dela. Só que ela acaba descobrindo que essa tatuagem não é um desenho comum, mas sim um símbolo marcado pela magia ao qual ela estava destinada. Eu achei bem interessante porque parece ter uma pegada assim, não apenas de fantasia, mas também um pouquinho de suspense e terror. Então vamos ver o que eu vou achar dele brevemente. Ainda nessa coisa de compras, o Submarino também acabou lançando aquela promoção 3 livros por R$30. E eu acabei comprando 3 livros por lá. E o primeiro deles foi Viagem no Centro da Terra, do Júlio Verne. Eu gosto bastante do autor. E esse aqui conta a história de um tio e de um sobrinho que acabam descobrindo desenhos de runas e vão parar no centro da Terra. E lá eles acabam vivendo algumas aventuras, descobrindo coisas muito estranhas, insetos muito esquisitos e essas coisas. E parece ser bem interessante. Eu já tinha ouvido falar desse livro do Júlio Verne, mas eu nunca li, então vamos ver o que eu acho dele. O outro livro que eu peguei na promoção do Submarino é O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris, que conta a história do famoso psicopata Hannibal Lecter e se passa quando 5 mulheres são assassinadas em diferentes locais dos Estados Unidos, e essa agente do FBI vai lá conversar com o psiquiatra Hannibal Lecter e acaba descobrindo que a mente dele está bem propensa a estar ligada aos crimes. E o último livro que eu peguei nessa promoção do Submarino foi Mal Entendido em Moscou, da Simone de Beauvoir. E ele conta a história de 2 professores universitários, né, um casal, que já está na idade, então eles resolvem viajar para Moscou mais uma vez para tentar reviver as aventuras que eles já tinham vivido por lá. E eles acabam encontrando a Masha, que é a primeira filha do marido, né, no caso. E eles acabam tendo muito confronto ali, porque ela é uma mulher muito independente, com ideias sociais muito diferentes, e acaba rolando um conflito ali, um conflito individual e coletivo entre todos eles. Eu nunca li nada da Simone de Beauvoir, eu tenho muita vontade de ler O Segundo Sexo, mas acho que vou acabar começando por esse daqui, né, e ver o que eu acho da escrita da autora. E a última compra que eu fiz no mês foi Snow Crash. Eu comprei esse livro com a Tatiana Feltrin lá no Sebinho TLT. E ele tá manchadinho aqui porque eu acho que o correio não teve muito cuidado. Ele tava embrulhado num papel vermelho e acho que molhou e acabou manchando, mas tudo bem. E esse livro aqui eles passam num universo paralelo, né, um universo diferente. E ele conta a história do Hiro, que é um entregador de pizza, mas nesse universo ele é um poderoso samurai. E ele tem que combater um vilão aí que tá tentando derrubar todos os hackers do mundo, tá tentando destruir todo o universo virtual. Parece ser bem interessante, apesar de ser um calhamaço, mas vamos ver.
No finalzinho de outubro eu recebi mais 2 livros que foram Os Condenados, do Andrew Piper, que conta a história de um menino que sobreviveu a um incêndio, porém a sua irmã não tem a mesma sorte. E ele acaba achando que a irmã dele realmente não morreu e mesmo depois de morta ela continua sendo uma menininha muito perversa. Eu li o Demonologista, do Andrew Piper, fiz resenha lá no blog, vou deixar o link aqui pra vocês aqui embaixo na descrição. Eu achei que o livro não foi tão terror assim, achei que foi uma pegada um pouco mais de suspense, um pouco mais investigativo. Mas mesmo assim eu gostei da escrita dele, então eu tô bem ansiosa e esperando que esse livro aqui seja bem mais assustador que o Demonologista. E o segundo livro que também chegou no finalzinho de outubro foi Os Sete, do André Bianco, que conta a história de um grupo de mergulhadores que acaba encontrando uma caixa misteriosa. E mesmo mediante ali o aviso de não abrir a caixa, o que eles fazem? Eles vão lá e abrem a caixa, né? Obviamente. E acabam encontrando 7 corpos, 7 cadáveres. E eles levam esses cadáveres para o estudo. Só que tudo começa a mudar quando o primeiro deles ressuscita. Então assim, eu tive uma expressão muito boa com o Bianco, porque dizem que eu comecei pelo livro errado. Mas enfim, eu espero ter boas experiências com esse livro aqui. Ele parece ser muito interessante. Então vou ver se eu adianto a leitura dele, faço resenha, não sei, quem sabe. Vamos ver aí a minha lista de leituras para esse mês de novembro. É isso aí, gente. Esses 2 últimos livros que eu falei pra vocês, eu ganhei no unboxing, 2 unboxings diferentes que eu fiz aqui no canal. Vou deixar o vídeo pra vocês aqui do ladinho, pra vocês assistirem, caso vocês não tenham visto. Não esquece de clicar aqui nessa bolinha do lado e se inscrever no canal se você não for inscrito. E, é claro, de dar aquele like no vídeo pra ajudar na divulgação. Um beijo e até o próximo vídeo.